nosso texto é Jonas, então se você tiver a Bíblia e quiser abrir, nós vamos prosseguir com esse texto, no capítulo 2 de Jonas. Antes, eu vou ler o capítulo 2, mas antes de ler, eu só quero fazer duas coisas. Nós estamos numa série no livro de Jonas, e evidentemente algumas pessoas estão acompanhando essa série aqui, outras pessoas têm acesso a esses sermões através do YouTube ou de outros meios. E, evidentemente, há uma sequência daquilo que nós estamos falando. Por isso, eu quero, primeiramente, fazer uma correção. Eu não sou o Papa. Eu não sou infalível, não reivindico qualquer infalibilidade, ok? Eu sou um mero ser humano. Então, a minha correção diz respeito a algo que foi dito na semana passada e alguém me chamou a atenção. E eu quero tomar a oportunidade aqui, justamente porque alguém vai ouvir isso na sequência e é a oportunidade de pontuar isso e de mencionar isso. Então, é acerca de algo que eu disse na semana passada. Eu disse basicamente isso, e aqui eu estou citando a mim mesmo. Tem razões pelas quais as pessoas não acreditam que o livro de Jonas seja histórico, mas, essencialmente, a razão principal é eliminar qualquer elemento sobrenatural das Escrituras. Foi isso que eu disse. O que eu queria ou deveria ter dito é o seguinte: tem razões pelas quais as pessoas não acreditam que o livro de Jonas seja histórico, mas essa dúvida da historicidade do livro nasceu de uma necessidade de eliminar qualquer elemento sobrenatural das Escrituras. Em outras palavras, é possível que teólogos cristãos hoje considerem o livro de Jonas como não histórico e ainda assim mantenham a crença em outros milagres das Escrituras, como aqueles, e principalmente aqueles relacionados à pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a sua encarnação, morte e ressurreição, que constituem o núcleo do credo apostólico. Com isso, eu quero dizer que, se a minha declaração anterior soa como um juízo sobre a autenticidade da fé de alguém que, por qualquer razão diversa, não acredita na historicidade do livro de Jonas, se isso soa como um juízo sobre a fé dessa pessoa, como se a fé dessa pessoa, por não acreditar na historicidade do livro de Jonas, não é autêntica, eu não pretendo fazer esse tipo de juízo e eu peço que você me perdoe, ok? Por outro lado, eu quero salientar o seguinte, e isso é sobre a introdução do livro, né? Eu quero salientar que acreditar que o livro seja histórico não é uma negação de estudos acadêmicos ou eruditos sobre o assunto. Quando eu digo que eu acredito que o livro é uma narrativa biográfica, como o faz o Vailate nesse estudo, eu não estou aqui enterrando a minha cabeça na areia e me negando a ver toda a gama de discussões críticas e acadêmicas sobre esse livro. Eu faço isso, como faz o Vailate, como faz o Keller e tantos outros, justamente considerando todos esses estudos acadêmicos e, ainda assim, me convencendo de que a melhor leitura desse livro e a melhor visão desse livro, ela é histórico ou narrativa biográfica, ok? Então, isso é só em termos de introdução. Mais uma vez, se pessoas aqui, eu sei que a gente tem vários estudantes aqui, quiserem lidar com algumas das questões, as primeiras 80 e poucas páginas desse livro dizem respeito a essas questões. Não é um texto pastoral, não é um texto devocional. Esse é um livro acadêmico, esse é um livro para pessoas que estejam interessadas em lidar com questões acadêmicas. Não é uma leitura, então, fácil, mas se você quiser lidar com isso, é o melhor que eu posso recomendar disponível
na língua portuguesa. Ok? Bom, vamos prosseguir então. Outro livro do qual eu lerei hoje, eu fico só aqui, mas tem gente aqui, e tem gente aqui. Outro livro do qual eu vou ler alguns trechos hoje, que eu recomendei na semana passada e quero recomendar para vocês, é esse livro do Tim Keller, O Deus Pródigo. Esse é um livro pastoral, okay? Esse não é um livro acadêmico, esse é um livro pastoral, uma leitura pastoral do texto. Recomendo a todos vocês. Não que Keller não seja um acadêmico, ele é, mas a leitura e a exposição do texto aqui é pastoral. Há muitas notas de rodapé. Quando eu recomendei aqui para toda a nossa equipe pastoral do livro que lessem esse livro, eu disse assim, e leiam as notas de rodapé, né? Porque há muitas delas aqui que são extremamente importantes. Vamos lá, então. Nós chegamos no capítulo 2 do livro, e eu quero ler daqui da NVI. Diz assim, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra abaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar. Senhor, nós, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor venha falar conosco por meio desse texto, da Tua palavra, e dessa história de Jonas. Que sejamos edificados, e que sejamos encorajados, e que sejamos exortados por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa porção aqui, que nós vamos considerar hoje, na verdade ela começa no capítulo 1, verso 17. A gente tem que sempre lembrar que no texto original das Escrituras não havia essas divisões de versículos e de capítulos que nós temos. Elas são bem recentes na história, né? Então, quando nós olhamos o texto, na verdade, nós devemos considerar a partir do versículo 17, onde diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E aí a gente vai encontrar depois, então, continuando isso, de forma narrativa, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, e depois dessa forma narrativa, ou em prosa do texto, nós vamos encontrar uma poesia, que é a oração de Jonas, o Salmo de Jonas, e depois retornamos à prosa, ou à narrativa, no versículo 10, onde fala que o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Nós vamos falar sobre o peixe, mas antes disso, é importante notar que tudo que está acontecendo aqui nos remete ao tema da soberania de Deus. Então, tem vários temas que a gente pode olhar aqui em Jonas. Existe o tema da questão da graça de Deus. Um dos comentários e um dos livros que eu li sobre Jonas fala sobre a salvação por meio do juízo. E ele aborda a questão da graça de Deus. Esse livro do Tim Keller fala assim, Jonas e o mistério da
misericórdia de Deus. A grande temática é justamente essa misericórdia, essa graça de Deus. Então, esse é um dos temas. Um outro tema bastante presente no livro de Jonas é esse que eu acabei de mencionar, é da soberania de Deus. Ele está bem presente nesse texto. Existe uma abordagem toda do livro que é uma abordagem missionária. Jonas, de certa forma, acaba sendo esse missionário, enviado a nações gentílicas, ou a um povo gentil, separado da aliança de Deus, para anunciar uma mensagem de juízo que redunda em conversão. Então, há uma abordagem missionária ou missiológica do texto. Então, tem várias maneiras da gente abordar. No meio disso tudo tem a questão ideológica que nós consideramos na semana passada, que marca profundamente esse texto, e nós vamos voltar a essa questão à medida em que avançamos nos próximos capítulos. Mas aqui há um senso ideológico marcado e caracterizado pelo nacionalismo do profeta, que acaba minando a sua atuação profética, missiológica, a sua compreensão da graça de Deus e até mesmo fazendo com que ele se esqueça dessa soberania de Deus. E isso é importantíssimo para nós. Então, a gente olha essa soberania de Deus em todo o texto, em todo o livro. Por exemplo, no versículo 17 do capítulo 1, diz assim: o Senhor fez, na NVI, ou então na Almeida Revista e Corrigida, aquela versão antiga, diz que deparou o Senhor. Ou na Nova Almeida Atualizada, diz que o Senhor ordenou. A Bíblia de Jerusalém traduz que Yahvé determinou. O termo, na verdade, é essa ideia. É a ideia de que Deus está no controle e que Deus deu ordens a esse peixe. Ou seja, Deus determinou, Deus ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Esse mesmo termo é usado no capítulo 7, versículos 6, 7 e 8, para falar sobre a planta e sobre o bicho que acaba comendo a planta, e sobre o vento que acaba soprando naquela ocasião. Ou seja, em cada momento aqui o que a gente encontra é que Deus tem o controle da sua criação, e a sua criação responde à ordem, ao comando de Deus. Deus é soberano sobre tudo, Deus ordena, e a criação responde as ordenanças de Deus. E uma das ironias desse texto de Jonas é que tudo parece obedecer a Deus, menos o profeta. Tudo obedece a Deus. O profeta se recusa a obedecê-lo. E aí a gente chega na questão do grande peixe, que é citado apenas 4 vezes nesses 48 versículos. Uma delas é justamente chamando-o de grande peixe, e as outras somente com a palavra peixe. Alguém já disse que os homens têm olhado tanto para o grande peixe que perdem de vista o grande Deus. As grandes discussões desse livro têm a ver justamente com o peixe, que aparece tão pouco aqui. E se perde tudo mais, toda a riqueza dessa história e dos acontecimentos do livro. Sinclair Ferguson, pregador escocês, diz o seguinte: esse deve ter sido o peixe mais criticado que já nadou no Mediterrâneo. Então, a história desse livro não é a história do peixe. A história desse livro não é sequer a história de Jonas. A história desse livro é a história de Deus. É de um Deus que é Senhor, de um Deus que é soberano. A história desse livro é a história de um Deus que ama todas as pessoas. A história desse livro é a história de um Deus que quer salvar. É um Deus de misericórdia. Essa é a história desse livro que a gente deve ver. E quando a gente entra, então, no capítulo 2, verso 1, diz que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E aí a gente vai encontrar, então, essa mudança no estilo literário para uma poesia, na oração de Jonas. É um salmo de Jonas que a gente vai encontrar aqui. É interessante isso, porque salmos são a linguagem da oração do povo de Deus, nas Escrituras. Quando nós olhamos para os Salmos, nós estamos lidando com um livro, basicamente, que é um livro de oração. Não, a gente costuma pensar nos Salmos como um inário,
o saltério, os cânticos, mas, na verdade, esse é um livro de orações do povo de Deus. É a linguagem, como alguém disse, é a linguagem de todo israelita piedoso, é a linguagem do coração do judeu para falar com Deus. E quando a gente analisa esse Salmo de Jonas, então, essa oração de Jonas, uma das coisas mais interessantes para mim é que você pode encontrar, em cada um desses versos, você vai encontrar referências aos Salmos, ao livro de Salmos, ao texto de Salmos, o Saltério. Em cada um deles. Jonas estava familiarizado com isso. Jonas estava familiarizado com isso na liturgia no templo. Ele estava familiarizado com essa linguagem. Ele cresceu com essa linguagem como um israelita, como um homem piedoso que amava a Deus. Então, quando ele vai expressar a Deus, quando ele vai expressar a sua oração no ventre desse peixe a Deus, e quando mais tarde ele conta como ele orou a Deus, não é de estranhar, não seria estranho que ele usasse uma linguagem dos Salmos. Ou seja, a mudança no estilo literário aqui não deveria ser um problema para nós. Não há problema algum nisso, porque ele está orando e porque ele está justamente expressando a sua oração dessa forma poética, que é a forma da oração que a gente vai encontrar nos Salmos. E é nessa forma, então, poética que a gente encontra Jonas falando com Deus. É interessante que essa é a primeira vez que Jonas ora no texto. A primeira vez. A primeira oração real de Jonas no texto, é a primeira vez que ele ora, e talvez a oração real de Jonas no texto, ela acontece aqui. Ele vai falar com Deus novamente no final, no capítulo 4, mas vai ser uma oração um pouco mais irada do que essa. Essa é a oração propriamente dita de Jonas nesse episódio. Nota que ele não ora em momento algum antes, e várias coisas aconteceram, como a gente leu no capítulo 1, que eram desesperadoras, que deveriam levá-lo a orar, mas ele não ora, de maneira alguma. Mas aqui ele ora pela primeira vez. Jonas é o exemplo de um líder, de um pastor, de um teólogo até, que não ora. E eu vou dizer que esse é um mau exemplo. Esse é um mau exemplo. Quando um líder não ora, um líder espiritual que não ora, um pastor que não ora, um teólogo que não ora. E por que Jonas não ora? Jonas não ora porque ele foi contaminado por essa ideologia, que fez com que ele perdesse a perspectiva da soberania de Deus, que ele confundisse o amor de Deus. Jonas não ora porque ele já não vê Deus mais como Deus é. A sua perspectiva teológica estava manchada por esse nacionalismo. Ele perde de vista essa soberania de Deus e quando isso acontece, quando você deixa de ver Deus soberano, você perde a motivação para orar. Porque se Deus não é soberano, se Deus não está relacionado com a sua criação, se Deus não age, não intervém, para que orar? Para que eu deveria invocar um Deus que não responde à minha oração? Para que eu deveria invocar um Deus que não age em resposta à minha oração? Quando eu perco a visão da soberania de Deus, eu corro o risco de perder justamente isso, a visão de um Deus que age na história, e que age por meio do seu povo na história. E aí eu começo a pensar que a ação de Deus depende de mim, que eu sou aquele que atuo, que Deus está precisando de mim para agir para a transformação da história, e que isso não tem nada a ver com oração, tem a ver com o meu ativismo, tem a ver com a minha força, tem a ver com o meu conhecimento, tem a ver com o meu fazer, com a minha praxis. E aí eu posso me engajar numa ação, num ativismo, sem oração, sem piedade, sem temor e sem busca. E o resultado disso, e eu vou citar aqui as palavras de um pregador brasileiro chamado Caio Fábio, que pregou nesse texto de Jonas em 1990, num congresso aqui no Brasil. O resultado disso é que a gente cai numa teologia antropocêntrica, em que o homem passa a ser o centro da ação. A gente pode até usar o nome de Deus, mas a gente já não crê na atuação de Deus e não há motivos para orar. E o Caio Fábio diz que, quando isso acontece, nós nos tornamos candidatos a morrer com o coração empanturrado de uma amargura incurável.
Ou seja, a decepção à vista, porque nós tentamos causar transformações no mundo pela nossa própria força ou pela nossa própria ideologia. Nós queremos que a história mude, mas não é pelo favor e pela atuação de Deus, é pela nossa ação política, é pela nossa ação ideológica, é pela nossa força, o nosso ativismo, aí é que nós queremos a transformação. Então Jonas é exemplo disso. Jonas é um exemplo de como que uma ideologia, qualquer que seja, direita, esquerda, qualquer uma delas, não existe essa de uma única ideologia. Hoje aqui no Brasil a gente pensa, às vezes ouve as pessoas falando de ideologia, alguns dos nossos políticos, infelizmente, falando de ideologia como se a ideologia fosse só a esquerda. Lê do engano. A ideologia, a direita, pode ser tão maligna e perversa quanto. Não caia nesse erro. Então, qualquer ideologia que seja, quando nós nos apegamos demais a ela, quando nós fincamos a nossa esperança demais nela, nós corremos um sério risco de nos tornarmos como Jonas, e isso vai roubar de nós a nossa espiritualidade, isso vai roubar de nós a nossa paixão por Deus e por buscar a Deus e por orar. E aí você pode se tornar num líder que não ora, num pastor, até num teólogo que não ora. A oração de Jonas, ele diz que foi assim. Versículo 2. Em meu desespero clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Desespero. A palavra aqui seria angústia. Na angústia, no desespero, no ventre da morte, Jonas grita por socorro. Na angústia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre angústia adiante, mas é na angústia que ele clama, é no desespero. E olha que ele grita por socorro. Isso diz algumas coisas aqui para a gente sobre oração. A primeira delas, Jonas clama no desespero e na angústia. O profeta que não ora, o pastor que não ora, o teólogo que não ora, tende a orar somente na hora do desespero. A sua vida não é uma vida de oração. A oração não faz parte da sua vida devocional, da sua busca contínua por Deus. Mas quando as coisas apertam, quando as finanças da igreja chegam lá no vermelho, então vamos mover o culto da oração, vamos mover as pessoas para orar. Na hora do desespero, isso não é uma boa coisa. A oração deve novamente fazer parte da vida do homem de Deus e do cristão. Outra coisa aqui sobre a oração é interessante. Jonas clama ao Senhor, ele grita por socorro. Olha só a expressão, grita por socorro. Eu estava pensando nisso. Suponha que vocês que têm filhos aqui, ou alguém que seja querido seu, se não um filho, sei lá, um irmão, irmã, alguém bem próximo de você, esteja morrendo afogado. Está lá no mar, morrendo afogado. Você olha e vê aquela situação. Você vai e caminha lentamente pela areia até chegar próximo a algumas pessoas que estão lá. E você fala assim, meus queridos, desculpe-me o incômodo, mas eu gostaria de pedir a vocês, se pudessem, por favor, que viessem me ajudar aqui, porque o meu filho está ali, ou o meu irmão está ali, morrendo afogado, e eu gostaria de pedir a sua ajuda, se não for muito, que vocês viessem comigo para ajudar. É assim que você faz? É assim que alguém faz? Não é assim. Quando alguém está necessitando de socorro, como é que você faz? Você grita. Você grita. Você clama. E eu quero dizer uma coisa, às vezes o que falta em nossas orações é esse senso de desespero. É esse senso de que se não for o Senhor, se o Senhor não agir, se o Senhor não atuar, nós estamos completamente perdidos. E é isso que marca essa oração de Jonas na angústia, no desespero, no ventre da morte. É um grito de socorro, é um grito angustiado, é um desespero. Angústia, angústia. Falta-nos angústia. Falta ao povo de Deus um pouco de angústia. No versículo 7 ele diz, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo.
quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Não há nada como uma situação desesperadora para nos colocar diante de joelhos de Deus. Mas eu vou dizer para você, não espere até chegar a esse ponto. Não espere até que você esteja no profundo do abismo para que você se lembre de Deus. Nota, Jonas diz, quando eu já estava morrendo, eu me lembrei de ti. Ele precisou chegar a uma situação desesperadora para se lembrar de Deus. Eu digo, não espere. Isso me faz lembrar as palavras do pregador. Lembre-se do teu Criador. Não quando você estiver no abismo. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Não espere que os maus dias venham para que você volte para Deus. Volte para Deus antes. Volte para Deus antes. Lembre-se de Deus antes. É melhor você se lembrar de Deus antes do que ter que passar por todas essas situações difíceis. Não espere. Nota que a oração, novamente, é uma descrição poética dessa angústia de Jonas. Ele cita várias palavras aqui que descrevem isso. Ele fala ventre da morte, ou literalmente o Sheol. Profundezas, abismo, sepultura. Ele fala sobre turbilhão, ondas, vagas, águas agitadas, ou seja, uma tormenta terrível. Ele diz sentir-se expulso da presença de Deus. Essa é a condição dele. Novamente eu vou dizer, não espere até que você chegue nessa condição. Uma das coisas que o Keller diz acerca desse livro de Jonas é que ele é uma parábola, e por isso ele chama o profeta pródigo. Ele vai dizer que é como se fosse a parábola do filho pródigo no Velho Testamento. A gente tem a parábola do filho pródigo no Novo Testamento. Jonas é como essa parábola no Velho Testamento, no sentido que a gente encontra aqui Jonas, ele fazendo o papel tanto do filho mais novo como do filho mais velho. Nesse momento aqui, ele está fazendo o papel do filho mais novo, que foge, que vai, que mergulha numa vida longe do pai, longe do amor do pai, que se esquece, que abandona o pai, e que só volta a lembrar do pai, quando ele estava lá no lodo, no abismo, comendo a comida dos porcos. Aí ele se lembra, peraí, na casa do meu pai, os escravos comem melhor do que isso. Na casa do meu pai, os escravos, os servos, eu sou filho, mas os escravos comem melhor do que eu estou comendo aqui. Somente quando ele está lá no lodo. Eu vou dizer novamente, não espere chegar até essa condição. Essa condição é desesperadora. Note que Jonas reconhece que o que aconteceu com ele, que tudo isso que está acontecendo com ele, finalmente ele reconhece aqui, ele tem um lapso no meio dessa oração desesperadora, de reconhecer que Deus é soberano, e da soberania de Deus. Ele reconhece que tudo o que está acontecendo com ele, está acontecendo com ele, porque Deus está no controle. E isso, pelo menos, é bom do profeta, e às vezes não é o que acontece com a gente, porque às vezes quando a gente foge de Deus, quando a gente despreza os mandamentos de Deus, quando a gente despreza a vontade de Deus, quando a gente embarca numa jornada direcionada pela nossa própria vida e querer e inteligência, e nós achamos que nós sabemos melhor para nós, e nós embarcamos nessa jornada, e ela vai dar num barco furado, ela vai dar num abismo, ela vai dar numa situação desesperadora. Geralmente o que acontece é que nós nos esquecemos de que Deus está no controle. Aí nós começamos a falar com Deus, Deus, por quê? Por que isso está acontecendo? O Senhor não me vê, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não está... Né? E nós começamos a lançar culpa a Deus. Jonas não faz isso. No meio disso tudo, Jonas percebe Deus está no controle. Como a gente vê isso? Veja no versículo 13, ele fala assim, jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Quem jogou Jonas? Os marinheiros. Mas Jonas está se dirigindo a Deus e está dizendo assim, Deus, foi o Senhor quem me lançou nas profundezas dos mares. Foi o Senhor. Ou seja, o que está acontecendo comigo não foge ao teu controle e à tua soberania. O Senhor me jogou. Ele diz, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas
diz o seguinte: Deus, as ondas, os vagalhões, essas ondas gigantescas no meio do oceano, são tuas. Tu és Senhor. Ele já havia declarado, o Senhor que criou o céu, o mar, o céu e a terra seca. Então, tu és Senhor. O que está acontecendo comigo aqui não aconteceu fora do teu controle. Não foi porque o Senhor perdeu o controle da situação que eu estou nessa situação. Muito pelo contrário, o Senhor está tanto no controle dessa situação que o Senhor me lançou aqui, onde eu estou, para lidar e para tratar comigo. E às vezes é isso. Às vezes Deus tem que lançar-nos em uma situação difícil para que a gente volte para Ele e perceba quem Ele é. Então Deus não perdeu o controle da situação. Em momento algum. Deus estava conduzindo Jonas a uma situação para salvá-lo. Salvá-lo no meio do juízo. De fato, o grande peixe, muitas vezes a gente lê a história aqui e pensa que o grande peixe é o juízo de Deus. O grande peixe é a salvação de Deus. Deus está salvando. O grande peixe é a misericórdia de Deus. Nota, a vida de Jonas poderia ter encerrado ali, naquele momento em que os marinheiros lançam ele no mar. Ele poderia ter morrido ali. Talvez fosse isso que o Jonas tivesse em mente. Talvez para ele, com o seu grande ímpeto nacionalista, manchado por essa ideologia, talvez ele estava pensando assim: beleza, eu morro, mas eu não vou pregar para aqueles ninivitas, porque mais tarde ele vai dizer assim, que ele imaginava que eles poderiam se arrepender, que Deus iria perdoá-los, e Deus perdoando, eles continuariam vivos, e posteriormente eles viriam e ameaçariam a sua própria nação. Então, Jonas talvez tinha pensado assim: não, melhor morrer, eu morro no oceano. Mas Deus tinha planos diferentes. E o peixe não é o juízo, o peixe é a salvação, o peixe é a graça e a misericórdia de Deus. Deus demonstra misericórdia. Jonas não merece. Jonas é desobediente. Jonas está fugindo. Jonas está completamente distante de Deus. Ele não ora, ele não tem misericórdia dos marinheiros, ele não está nem aí com nada. Mas Deus é misericordioso. E Deus demonstra graça. E Deus salva Jonas por meio do peixe. No versículo 9, que é talvez um dos versos centrais desse livro, diz assim: a salvação vem do Senhor. Preste atenção nisso. A salvação vem do Senhor. A salvação é um ato da graça de Deus. Isso é extremamente importante. Uma tradução desse texto, uma melhor tradução, deveria dizer que a salvação não só vem do Senhor, mas ela pertence ao Senhor. Ela é dele. Só ele e mais ninguém pode salvar. Só ele e mais ninguém salva. E para isso nós precisamos entender três coisas. Primeiro, nós precisamos entender que para sermos salvos precisamos estar perdidos. Só é salvo quem está perdido. Só precisa de salvação quem está perdido. Só é achado, né, quem se encontra perdido. Segundo, nós não podemos salvar a nós mesmos. Não há nada que nós podemos fazer para nos salvar. A salvação vem do Senhor, pertence ao Senhor. Só Ele pode salvar. Terceiro, é que foi necessário um alto preço, um alto custo para que pudéssemos ser salvos. Jonas vai fazer aqui menção do templo. Ao teu santo templo. O templo era o lugar onde eram oferecidos os sacrifícios. Havia todo o culto, e todo o culto apontava para a cruz, e apontava para o sacrifício de Cristo. Esse é o alto preço. Então, essas três verdades, elas são essenciais para entendermos a graça de Deus, segundo J.I. Packer. E aí eu vou citar aqui do livro do Tim Keller, onde ele diz o seguinte: em seu grande livro, O Conhecimento de Deus. Deixa eu falar aqui, esse é um livro daqueles que você precisa ler. Okay? Então, se você está anotando aí de alguma forma, anote esse. O Conhecimento de Deus. Como diz o meu amigo Jonas Madureira, esse é um livro daqueles que você não quer passar dessa vida para outra sem ler.
Você não pode. Então, leia esse livro se você não leu. É o livro do grande teólogo J.I. Packer. Em seu grande livro, O Conhecimento de Deus, J.I. Packer observa que, embora muitas pessoas falem sobre a graça de Deus, a graça não é uma realidade para elas, um poder transformador de vida. Ele prossegue explicando que existem várias verdades cruciais que a doutrina da graça pressupõe, e se a pessoa não as reconhecer e sentir no coração, uma fé clara na graça de Deus uma fé clara na graça de Deus se torna impossível. Então é possível a gente falar sobre graça, é possível a gente cantar sobre graça e não entender o que é graça. E o que ele está dizendo aqui é que para entender sobre o que é graça, e para ser grato pela graça, para não baratear a graça, a gente precisa entender essas coisas que eu falei. Precisamos entender que nós estamos perdidos, precisamos entender que nós não podemos salvar a nós mesmos. Precisamos entender que foi necessário um alto preço, um alto custo, para que pudéssemos ser salvos. Ele continua dizendo aqui que a primeira verdade que devemos entender é aquela que Packer chama de deserto do mal moral. Essa é uma mensagem, no entanto, difícil para a nossa cultura ouvir. Vivemos em uma época marcada pelo triunfo do terapêutico. Somos ensinados que o nosso problema é falta de autoestima, que vivemos sentindo excesso de vergonha e auto-incriminação. Além disso, nos é dito que todos os padrões morais são socialmente construídos e relativos, de modo que ninguém tem o direito de fazer você se sentir culpado. Cada um deve determinar o certo ou errado para si mesmo. Em uma sociedade dominada por tais crenças, a mensagem persistente da Bíblia de que somos pecadores culpados é vista como opressora, senão má e perigosa. Essas temáticas culturais modernas tornam a oferta da graça desnecessária e até mesmo insultuosa. Ou seja, nesse mundo que a gente vive, com todas essas teorias acerca do homem, acerca da condição humana, que minimizam a culpa, ou que querem apagar de uma vez por todas com a culpa, esse tipo de coisa não vai ajudar a gente a entender a graça de Deus e a necessidade da graça ou valorizá-la. Fato é que a Bíblia ensina, nós somos pecadores. E o pecado não é uma coisa que nós aprendemos. Ok? Existe uma doutrina cristã chamada pecado original. Não, ela não está, assim como a Trindade, não está nas páginas das Escrituras. Essa não é uma doutrina que você extraiu o termo pecado original da página das Escrituras. Essa é uma doutrina que você entende por aquilo que as Escrituras revelam sobre o homem. E o que elas revelam sobre o homem é que ele é pecador por natureza. Ele não é pecador porque ele vive num lugar onde o pecado está ao seu redor e ele aprende. Então, Rousseau foi um desses filósofos que tentou resgatar essa ideia de que o homem é bom por natureza, que o que corrompe o homem, o que torna o homem mau é o seu contorno, é o mundo ao seu redor. Então, se você embarcar nessas ideias, você não precisa de Cristo e não precisa da cruz. Tudo que você precisa é uma reforma social. Tudo que você precisa é mudar o contorno, mudar a sociedade, mudar as coisas, e você salva o homem. Mas você torna Cristo desnecessário. Cristo veio a esse mundo porque nós somos pecadores. Não podemos salvar a nós mesmos, não há nada que possamos fazer para salvar a nós mesmos. Nós precisamos da graça de Deus, da salvação que pertence ao Senhor, que só Ele pode ofertar a nós. E Cristo morreu, Ele deu sua vida por nós, por causa disso. E eu iria ler mais do Keller, mas eu vou parar por aqui. Mas recomendo o texto, se você quiser ler mais. Então é importantíssimo que a gente entenda isso. Sem isso a gente não vai entender a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Versículo 6 diz assim: mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. O profeta está perdido, ele clama ao Senhor no seu desespero e angústia, e a boa notícia é que Deus ouve. Ele me respondeu. Ouviste o meu clamor,
trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Essas são as palavras do Salmo de Jonas. Deus ouve, Deus responde, Deus age. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O livro de Jonas, podemos dizer, de certa forma, que é um exemplo da segunda chance. Esse é um Deus de segunda chance. Esse é um Deus que olha para nós, mesmo quando nós nos rebelamos e nos distanciamos. E aí a gente volta para a questão da parábola do filho pródigo. O filho volta. Ele volta arrependido, ele volta humilhado, ele volta disposto a ser um escravo do seu pai. Ele volta pensando que o seu pai está completamente irado com ele, que talvez não vai recebê-lo, mas naquela história tão bela contada por Jesus, o pai não só recebe bem o filho, o pai está aguardando o retorno do filho. O pai está aguardando o retorno do filho de braços abertos. O pai não recebe o filho para humilhá-lo, envergonhá-lo e tratá-lo como alguém de segunda categoria. O pai recebe o filho com toda a dignidade de filho, veste ele com a dignidade que ele tem de filho. Essa história, esse é o Deus que a gente encontra nas Escrituras, esse é o Deus que Jonas se depara aqui na sua oração e no seu desespero. Um Deus que nos oferece graça e perdão e misericórdia, que nós não merecemos, mas Ele faz isso porque faz parte do seu caráter, de quem Ele é. Ele é um Deus misericordioso. Esse é o seu nome. Foi com esse nome que Ele se revelou a Moisés. O nome dEle é misericórdia e é graça. E Ele se manifesta assim. Então, quando nós clamamos, com todo o nosso coração, Ele nos ouve e Ele nos responde. E aí a gente encontra esse grande milagre que diz que o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na terra firme. É por isso que nós sabemos dessa história. Jonas contou a história. Por isso que nós sabemos da história. James Montgomery Boyce diz o seguinte: não é quando a história é redirecionada por algum evento sobrenatural que os grandes milagres acontecem. É quando uma pessoa vem a reconhecer o seu pecado e confessa diante de Deus, e quando, por consequência, Deus restaura o relacionamento criador-criatura anteriormente rompido. Muitos de nós estamos buscando milagres. O que nós encontramos aqui é a história de um milagre, mas qual é o grande milagre aqui? O grande milagre não diz respeito ao peixe, o grande milagre diz respeito a Jonas. O grande milagre diz respeito ao coração quebrantado. O grande milagre diz respeito a alguém reconhecer o seu pecado e confessar diante de Deus e ser salvo. Este é o grande milagre. Então, o que você faz quando você está no abismo? A gente encontra aqui uma resposta. Jonas orou. Ele reconheceu que Deus é soberano, ele se arrependeu de seus pecados, voltou para Deus, ele foi salvo. Todos nós podemos experimentar isso e devemos experimentar isso. E eu vou dizer para você, na história de Jonas a gente vê isso. Na minha história eu vejo isso. Muito provavelmente você vai ver isso na sua própria história. Isso não é uma experiência única. Infelizmente é possível que muitos de nós tenhamos que passar por experiências assim várias vezes. O arrependimento de Jonas aqui foi real, foi naquele momento. Mais tarde a gente vê ele voltando atrás e tendo que se arrepender de novo, possivelmente, da sua má atitude. É possível que alguns de nós genuinamente nos arrependamos hoje de algumas coisas. E é possível que tenhamos que nos arrepender genuinamente amanhã e depois e depois. É possível que a gente tenha que continuar voltando para Deus, muitas vezes, em nossa vida. E isso me leva ao último ponto aqui, que eu gostaria de mencionar, e que a gente encontra nessa oração, nesse salmo de Jonas, e que começa com essa palavra angústia. Angústia. Jonas se vê no meio da angústia, e é no meio da angústia que ele percebe a sua condição. É no meio da angústia, por causa da angústia, que ele volta-se para Deus e ele clama a Deus. Como eu disse, clamar não é essa oração formal. Não é uma oração formal. Clamar é algo desesperado diante de Deus, do Deus a quem pertence a salvação. Presta atenção nessas palavras.
Elas fazem parte de um sermão que foi pregado no ano de 2002. Preste atenção nelas. Eu olho para todo o cenário religioso atual e tudo o que eu vejo são invenções e ministérios de homens e carne. A maioria sem poder. Não tem impacto no mundo. Eu vejo mais do mundo entrando na igreja e impactando a igreja do que a igreja impactando o mundo. Eu vejo a música tomando conta da casa de Deus, vejo o entretenimento tomando conta da casa de Deus, uma obsessão pelo entretenimento na casa de Deus, um ódio à correção e à repreensão. Ninguém mais quer ouvir sobre isso. O que aconteceu com a angústia na casa de Deus? O que aconteceu com a angústia no ministério? É uma palavra que você não ouve nesta era mimada. Você não ouve. Angústia significa extrema dor e sofrimento. Um sentimento de tanta comoção que se torna doloroso. Uma dor aguda em seu interior por causa das condições sobre você, dentro de você ou ao seu redor. Angústia, profunda dor, profundo pesar, agonia do coração de Deus. Mantivemos nossa retórica religiosa e nossa conversa sobre avivamento, mas nos tornamos tão passivos. Toda verdadeira paixão nasce da angústia. Toda verdadeira paixão por Cristo provém do batismo de angústia. Quem disse isso foi David Wilkerson, num sermão que você pode localizar no YouTube, chamado A Call for Anguish. Angústia. A minha pergunta é: onde foi parar a nossa angústia? Não existe mudança em nós. E não vai haver mudança no mundo, a menos que a igreja de Cristo, a menos que nós recuperemos esse senso de angústia, a menos que sejamos batizados por esse batismo de angústia, a menos que a gente perceba quão desesperadora a condição dos nossos corações e a condição do mundo ao nosso redor é. Enquanto a gente não perceber isso, nós vamos continuar tentando reformar a casa velha. A gente vai continuar tentando colocar tinta naquilo que está podre. Não há esperança para nós, a não ser uma transformação profunda. E essa transformação profunda não vai acontecer com mudança de político ou de governo, ou de ideologia. Ela só vai acontecer com mudança de coração. E mudança de coração, meus queridos, não é feito de maneira ideológica. Não se muda as leis e muda o coração. Mudança de coração é algo que só o Espírito Santo de Deus pode promover. E o Espírito Santo de Deus só vai promover isso se o povo que se chama por Ele se angustiar. E como o resultado dessa angústia, se colocar de joelhos diante desse Deus e clamar, e clamar, e clamar, e clamar por nossas vidas, e clamar para que Ele mude as nossas vidas, as nossas atitudes, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso trato das pessoas ao nosso redor, todas aquelas coisas que são ruins sobre nós, para que Ele nos mude, para que Ele nos santifique, para que Ele nos transforme, e para que Ele mude as pessoas e o mundo ao nosso redor. Jonas se deparou com angústia, e na angústia ele clamou ao Senhor, e na angústia ele descobriu que Deus é Senhor, que Deus é soberano, que Deus reina sobre tudo e todos, e que a salvação pertence ao Senhor.